Oh glória, pode glorificar a Deus como não, com palmas mais fortes, mais alegre para Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Receba a paz de Cristo Jesus, irmãos ouvintes, internautas, você companheiro, amigo que está nos acompanhando. Chegou o momento da palavra de Deus. Já oramos a Deus. Eu quero dizer para você, muito cuidado, porque você está num lugar onde a glória do Senhor está manifesta. Desde as primeiras horas da manhã, nós já estamos aqui sentindo a presença de Deus, orando a Deus, falando com Deus, Deus falando conosco. E agora você que chegou agora, abra o teu coração, prepare a tua visão espiritual, porque tem coisas grandes de Deus. Quem crê na providência de Deus, diga glória a Deus. Ouvintes de casa, tome a Bíblia também, vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, livro de Lucas, capítulo de número... Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. As palavras de Jesus, elas nunca vão parar de ecoar. Aonde existir mundo, aonde existir alguma coisa gerada por esta palavra está ali falando e operando. Capítulo de número 24, versículo 13 até o versículo 16, é palavra de Deus para a nossa vida. Deus falará conosco. Livro de São Lucas 24, versículo 13. Hoje é o 12º dia da campanha de jejum e oração, a campanha de gratidão pelos 59 anos de existência da igreja Deus e Amor. Quem teve a sua vida mudada por Jesus através desta igreja, diga glória a Deus. Se fosse alguém aqui relatar, ficaríamos, está excelente, enquanto o Bruno estiver aqui vai estar excelente. Se ele sumir daqui, você pode gritar aí, irmã Cristina, alguma coisa acontece. Capítulo 24, versículo 13 ao 16, quem encontrou palavra de Deus, diga glória a Deus. Em reverência a Deus e a sua palavra, leiamos as escrituras. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não conhecesse. Bem alto todos juntos, repitam comigo, diga comigo. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Levante as tuas mãos, diga: Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu falar conosco nesta tarde. Amém. Agora desocupe as tuas mãos e dê uma forte salva de palma para Jesus. Louve esta palavra, porque ela é digna de ser louvada, adorada, glorificada. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos esta passagem, nós entendemos lições importantíssimas, mas nós não estamos aqui para aprender lições, nós não estamos aqui para receber sermões e mais uma palavra, um conselho ou algo que possa nos acrescentar para buscar encher a nossa cabeça um pouco mais de entendimento, de conhecimento. Não, o que Deus tem para nós nesta tarde é uma palavra transformadora, é uma palavra reveladora, é uma palavra que vai mudar a nossa vida
visão com relação ao próprio Cristo. Uma palavra que, se você receber no seu coração, você vai sair daqui transformado, radiante, preparado, não somente para falar com Jesus e Jesus falar contigo, mas você vai sair daqui vivendo uma comunhão, como se você fosse um verdadeiro amigo de Jesus e Jesus sendo seu verdadeiro amigo a partir de hoje. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então não se mova, não deixe o telefone, nenhuma chamada telefônica agora te descentralizar. Não deixe, se você for no banheiro, simplesmente se for por uma extrema necessidade, porque tudo aqui agora, uma palavra dada de Deus aqui deste altar, pode mudar tudo na sua vida. Amém? Irmãos, preste atenção nesta palavra. Quando a Bíblia diz que estes dois discípulos se estavam nomeando como discípulos, que a Bíblia diz que o nome de um era Cleófas, outros não relata a Bíblia, o outro amigo, mas a Bíblia disse que eles viveram com Cristo intimidade, comunhão, participaram dos milagres, dos sinais, das manifestações. Mas quando a palavra de Deus estava para se cumprir na vida de Cristo, foi neste momento em que eles não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Você sabia que tem muitas pessoas que ouvem a palavra, outros até pregam a palavra, estudam a palavra, mas quando a palavra está para se cumprir na vida dele, quando a palavra está para se cumprir no discipulado dele, quando a palavra está para cumprir o chamado na vida dele, ele não entende o que está acontecendo. Saiba que tudo que nós estamos vivendo aqui hoje é um acontecimento da palavra de Deus. Olha aqui, se você está debaixo deste céu, saiba que ele foi gerado pela palavra. Se você está sendo iluminado pelo sol radiante que tem brilhado lá fora, ele se formou pela palavra do Senhor. Se você tem um piso ou um chão para colocar os seus pés, saiba que céu e terra foram formados por esta palavra. Mas quando esta palavra ela não é discernida, quando esta palavra ela não é tomada em nosso coração, então os nossos olhos se fecham para as realidades de Deus. A Bíblia disse que os dois discípulos que iam a 11 quilômetros já do caminho de Jerusalém, eles estavam para chegar a Emaús, que significa não somente no grego, mas se você quer uma forma mais clara em latim, Emaús, que significa rio quente. Eles estavam para chegar naquela cidade, naquele lugar. Então a Bíblia disse que eles começam uma série de interrogação, porque eles tinham deixado o seu lugar de origem, tinham deixado a sua casa. Eles estavam em Jerusalém era a sua vida, em Jerusalém eles viviam, em Jerusalém eles conheceram a Cristo, em Jerusalém eles receberam o chamado de Cristo, em Jerusalém aconteceu os melhores momentos das suas vidas. Eles viram maravilhas acontecer, mortos ressuscitar, pão se multiplicar, paralíticos andar, cegos ver, mudos falar, glorificando ao Senhor. Mas eles tomam uma decisão, porque nos seus corações a Bíblia diz que havia morrido a fé, havia morrido a esperança daquela promessa messiânica. Todos questionavam, a ponto que quando Jesus entrou no meio deles para ir com eles, eles interrogaram a Jesus sem o conhecer, dizendo: eres tu um peregrino viajante que aqui está, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nestes dias? Saiba que nas festas do pão asmo, e principalmente na festa que celebrava a Páscoa, o mundo todo viajava para Jerusalém, e o mundo todo se escandalizava em Jesus. Aquele que pregava, aquele que anunciava a palavra do Senhor, agora era tido como morto, estava sepultado, havia sido crucificado sem nenhum delito, segundo o que diz
diz a Bíblia. E é claro que os seus discípulos não entenderam. Não somente não entenderam, como não receberam aquela perda, não superaram aquela frustração. Ainda que a Bíblia disse que neste mesmo dia, deste então que nós acabamos de ler a Bíblia, foi o dia da ressurreição. Aquele que estava morto se levantou, aquele que estava sepultado, ele ressuscitou pelo poder do Pai. Jesus não estava, ele está vivo, ele está à destra de Deus. Mas os dois discípulos não creram na ressurreição. A Bíblia diz que, indo à sepultura, as mulheres, que a Bíblia aqui relata, e depois Pedro, que saiu correndo para conferir se era como as mulheres tinham anunciado. A Bíblia diz que todos eles diziam o mesmo: o sepulcro está vazio, ele já não está mais lá. E ouvimos da boca de dois seres angelicais que estavam à porta do sepulcro, que nos anunciaram que ele ressuscitou. Mas toda esta palavra, todas estas provas autênticas do viver de Cristo não foi suficiente, porque o coração, a mente e a fé destes dois discípulos estava marcada e amarrada no que havia passado. Diga comigo: no que havia passado. Você quer destruir a sua vida? Você quer arruinar o seu presente? Você quer prejudicar o seu futuro? Amarre-se ao passado, prenda-se ao passado, viva somente o passado, celebre e traga as lembranças somente as coisas do passado. É bom recordar o passado, não é de todo mal. É bom você tirar daquele passado como um tesouro que está guardado coisas boas, como faz um pai de família, é excelente. Mas a tua vida não consiste em passado, a tua vida é um presente. Levante as mãos e diga: a minha vida é um presente. Ela não consiste em passado. E olha o que eles iam falando. A Bíblia diz que iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Diga comigo: passado. Eles se esqueceram do presente, se esqueceram da promessa, se esqueceram do sinal da ressurreição. Eles estavam vivendo a mutilação, eles ainda estavam na dor da cruz, eles ainda estavam vivendo o que aconteceu com Jesus. E é claro que o passado, ele é morto. É claro que o passado gera dor. É claro que o passado não pode nos servir de referência para o nosso futuro, e tampouco nos ajudar no nosso presente, se a nossa vida não está em Deus e na sua palavra. Quando a Bíblia diz: lembrai-vos das coisas antigas e das sendas do Senhor, não está falando que nós devemos lembrar de coisas ruins, de coisas que vão nos matar a esperança, que vai destruir a nossa fé. Está nos mandando recordar de sinais, de esperanças que podem nos levar a uma vida com Deus e a ser mais fortalecidos em Deus. E sabe como que eles iam? Diga comigo: sozinhos. Eles estavam sozinhos. Eles já não podiam mais crer que Deus estava com eles, porque ao estar preso no passado, eles começaram a discutir entre si. E aí começa aquela questão: mas por que isso? Por que esta morte? Por que não aconteceu a ressurreição? Por que a nossa crença foi frustrada? Porque quando Jesus anunciava que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, todos os judeus estabeleciam esta promessa em uma crença. A crença de que até o terceiro dia o Espírito vivia no corpo. O Espírito de vida, e ele podia ressuscitar. Recorde-se que Jesus, no capítulo 11 do livro de São João, não foi visitar a Lázaro antes de 4 dias. Passou o primeiro dia, Jesus não se moveu da onde ele estava.
Segundo dia, no terceiro dia ele saiu, no quarto dia ele chegou e Marta olhou dizendo: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, a morte não teria destruído a vida dele. E Jesus já sabia porque ele chegaria no quarto dia. Ele queria romper crenças, ele queria romper dogmas e costumes daquele então. Ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o presente, ele é o futuro, ele é mais daquilo que você pode crer. E já é o terceiro dia. E a Bíblia acrescenta, se você continuar lendo: e nós esperávamos que fosse ele. Esperávamos, já não esperava mais. De novo passado, diga comigo, passado. E quando você começa a viver de passado, você começa a se debater em questões. Você já viu aquelas pessoas que gostam de debate? Meu Deus, tem pessoas que têm tantos porquês. E ele vem na igreja, ele quer falar. Esse dia encontrei o Senhor, ele falou: pastor, foi bonito o que o senhor falou, que o senhor pregou, mas agora me ouça. Foi 1 hora e 40 minutos, pastor. Eu preguei 36 minutos, ele falou 1 hora e 46. Ele falou: pastor, tem que falar. E perguntou de todas as coisas. Porque quando você está em conflito, quando você não está em fé, quando você não está no caminho que Deus quer, a sua alma, ela arde em conflito. Você tem interrogações, você tem perguntas sem explicações, você tem gritos da alma que não se cala com nada a não ser com a palavra de Deus, quando é revelada para nos dar a vida. Eles estavam discutindo entre si. E a Bíblia disse que pior de tudo é que eles estavam naquele caminho contra a vontade de Deus, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou ele disse: fugi para Emaús. Qual foi o mandamento do Senhor? Ficar aonde? Agora eles tomam uma decisão oposta do lugar que Jesus lhes deu para ficar. E então, em consequência disso, a Bíblia disse que os olhos deles foram impedidos. O lugar que você está, queira você aceitar ou não, Deus pode libertar. Lá no terreiro, pode. Deus pode libertar lá no campo de futebol. Quantos testemunhos? Pode. Deus pode falar com o homem lá dentro da boate? Pode. Deus pode falar com você lá no pecado, na biqueira, nas drogas, no cigarro? Pode. Mas o lugar aonde você vai passar os teus dias depois de conhecer a Jesus é muito diferente. O lugar aonde você vai estar para desfrutar a comunhão é muito diferente. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua presença na casa aqui dele hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida, por estar aqui recebendo palavra que vem de Deus e não vem de homem. Eu louvo a Deus porque você escolheu entre 1000 lugares estar nesta casa. Você escolheu estar aqui. Então os teus olhos tendem a se abrir. E agora vem as consequências. Como eles não reconheceram a Jesus, o que acontece? A Bíblia diz que o rosto estava entristecido, porque eles estavam frustrados. Diga comigo, frustrado. Queira você aceitar ou não, esses dias que nós estamos vivendo tem muito aparência com aqueles dias. São dias de mortes, são dias de frustrações, são dias que, se os corações daqueles que vivem não estiverem em Cristo, não reconhecer a Cristo, não estar no caminho de Jesus e com Jesus, você vai notar que mesmo tendo a palavra, mesmo estando Jesus tão próximo, diga comigo, alabai decanta alabastéria, diga: Jesus está próximo.
Jesus está perto. Diga comigo, ele não está longe, ele está próximo, ele está perto. Vai levantando a tua mão e vai adorando, porque tinha pessoas que estavam pensando que ele estava longe, estava há um século, estava há uma década, estava há um ano, estava a 1000 anos luz daqui. E nós sabemos que pelas escrituras que ele não está longe, ele está perto, até daqueles que têm falhado como nós, que têm pecado como nós pecamos, que às vezes desagradamos a Deus como nós desagradamos, que às vezes fechamos os olhos para as verdades de Deus, mas ele está perto através de Cristo, mas ele está presente através da pessoa de Cristo, mas ele está como a terceira pessoa. Ai, 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 eu recebo uma palavra. Havia 2 amigos, mas faltava uma terceira pessoa. Ainda hoje eu meditava com o pastor Osmar e falava: pastor, que aterrador este versículo. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro, mas o rosto do amigo pela presença do próximo. O ferro é ferro até que ele comece a ser afiado, lapidado, preparado. O ferro se torna espada, e espada cortante de 2 gumes. Enquanto eles estavam perguntando, questionando, enquanto eles estavam ali se afligindo, debatendo, se entristecendo, porque quando você tem interrogações e não tem confirmações de resposta, é tristeza, é frustração, é abatimento. Então naquele mesmo momento quem entra é Jesus, quem aparece no meio deles é Jesus, quem se revela para eles é Jesus. E Jesus faz uma pergunta a eles: o que é que vocês estão discutindo entre vós? Andarabás, te canta labaia. Do que é que você tem falado? Da política do mundo, das mortes, da vida, do pecado, das vaidades que tem nos cercado? Do que é que você tem comentado? Do que é que você tem falado? De coisas que ficou, de coisas que passou, de coisas que você perdeu, de coisas que você nunca mais reviu. Que você tem gastado o seu tempo com o quê? Jesus chegou e a pergunta de Jesus calou a eles, e eles começaram a dizer: você não sabe? Como que Jesus não ia saber? Eles estavam falando dele. Aleluia. Como que Jesus não vai saber? Ele estava ali como um errante caminhante, mas ele não é errante, ele não é caminhante, ele é companheiro, ele é amigo, ele é consolador, ele é Senhor, ele é a presença que nos acalenta, ele é o fogo de Manarabia Súria, que nos faz voltar para a fonte, para a verdadeira razão de continuar. Ele estava ali com eles. Então Jesus notou que eles não notaram, os olhos não se abriram, e mesmo falando, eles estavam revelando tristeza de rosto, preocupação, estavam aflitos. Saiba que a ansiedade, ela trai a incredulidade. A ansiedade, ela trai a incredulidade. Imagine 2 homens que deixaram a casa, deixaram o teto, deixaram uma vida para seguir a um lugar errante que não sabia aonde ia dar, sem saber se estavam no caminho correto, sem saber se estavam na direção oposta, porque eles não conseguiram entender o que Jesus realmente representava para eles. Olha bem, não tenho dúvida que muitos deles confessaram a Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador. E quando Jesus pergunta: o que é que vocês estão tratando e falando? E eles respondem: és tu estrangeiro, forasteiro, não sabe do que aconteceu em Jerusalém, o que fizeram? E aqui está o secreto, olha o que diz a Bíblia. E eles lhe perguntaram: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Opa! Eles não falaram: você não sabe o que fizeram com o nosso Salvador? Você não sabe o que fizeram com o nosso Redentor? Você não sabe o que eles fizeram do sacerdote eterno da nossa alma? Não. Eles responderam: você não sabe o que fizeram de Jesus,
o nazareno, o profeta, para eles era um profeta, alguém que falava, alguém que expressava o que eles simplesmente não conseguiam entender pelas escrituras. Então Jesus abre o seu coração e disse: ó nécios e tardos de coração para compreender tu decandalaba se amaia, o que os profetas disseram. Jesus fala na terceira pessoa. Ele não se tem nesse momento como o Senhor, ele está falando na terceira pessoa, dizendo para compreender os que os profetas disseram. Ele poderia dizer: Cleófatas, você não se lembra do que eu disse para você na primeira pessoa? Mas ele usa a terceira pessoa para crer no que os profetas. Você crê em Cristo, o profeta, e não crê nos profetas que foram antes de Cristo, que de Cristo falaram, que de Cristo profetizaram, que a Cristo anunciaram e que de Cristo deram testemunho. Eles perderam o sentido. Quando você erra o caminho, quando você se envereda por direções que estão, e isso acontece na nossa caminhada. Quem está na caminhada, levante as mãos. São tantas as situações, quando nos entristecemos, quando nos afligimos, quando nos decepcionamos, quando o nosso mundo desaba, quando perdemos alguém na família, quando a resposta que nós recebemos do alto é não, ao invés de sim. E eu meditava aqui na última segunda-feira, tem que ter siso, tem que ter lastro, tem que ter convicção no coração para receber um não, como recebeu aquela cananeia e respondeu com sim. Jesus disse para ela: não é bom tirar o pão, não é bom tomar a palavra que pertence a eles agora e antecipar o tempo para dar aos gentios. Vai chegar a sua vez. E ela recebe um não, mas mesmo recebendo um não, ela responde sim, sim Senhor, mas também eu sei que aqueles que estão debaixo da mesa comem das migalhas que em cima estão. Eu creio, Senhor, que tu tens poder para fazer. Ela estava ali dizendo assim: eu creio. Agora, quando a nossa fé é abalada, quando a nossa confiança é destruída por N motivos, então nós começamos a ter uma visão diferente de Jesus, uma visão diferente da igreja, uma visão diferente daquele irmão que você amava, que você, oh meu Deus, tanto falava e se referia nele. Você começa a ter uma visão diferente, uma visão distante da realidade de Deus. Quantas pessoas que estão sofrendo porque estão vivendo uma visão distante da realidade de Jesus. Quantas pessoas que estão padecendo porque estão vivendo um caminho aonde o Senhor já os buscou. O Senhor já usou viajantes, já usou peregrinos, já usou profetas, já usou pastores, já usou pregadores, já usou até ímpios, como Ele usou para falar com o seu povo, com a sua nação, para que eles pudessem voltar para o Senhor, e eles não fizeram. Sabe o que fez Jesus? Pregou para eles toda a Bíblia, foi no meio deles, mas pregando. E na mesma hora, diz a Bíblia, estando com eles, o Senhor expôs, dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda, diga comigo, em toda Escritura. Os teus olhos se abrem com aquilo que você vê, mas o teu coração se abre na revelação desta palavra. Receba esta palavra. Ele não está longe. Receba esta palavra. Hoje é o dia em que Ele ressuscita o seu ânimo, que Ele ressuscita a sua fé, que Ele ressuscita a sua esperança, que Ele te resgata desta vida empobrecida do Espírito e da graça. Hoje Ele te resgata do local que você escolheu para viver, porque às vezes, por não ter
uma razão discernida. Nós escolhemos uma vida, pastor, a minha vida vai ser assim. Eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou vencer, eu vou casar, eu vou comprar. E se Deus permitir, eu quero terminar os meus dias lá na beira daquele lago, pescando. Nós escolhemos a nossa vida. Quem já escolheu a sua vida? Tem pessoas que dizem, não pastor, eu não escolhi, escolheram por mim. Tem alguma coisa errada. Foi te dado o direito de escolher, ou Jerusalém ou Emaús. A Bíblia diz que para aquele homem que deixou Jerusalém e desceu para Jericó, não lhe sobrou muita esperança. Ele perdeu os bens, perdeu a sua vida no sentido físico, e foi resgatado entre a vida e a morte. Diga comigo, entre a vida e a morte. Você sabia que tem pessoas que esperam esse momento entre a vida e a morte para voltar? Eu estava vendo numa reportagem agora, e a pessoa dizia assim, pastor, já não tinha por onde sair, era fase terminal. Então ele tomou a decisão, chamou o pastor para fazer uma passagem linda. E a família postou dizendo, que você faça uma passagem tranquila. Eu não aguentei. Eu entrei embaixo e perguntei, passagem para onde? A pessoa não gostou. Falou, como assim, pastor? A passagem, a passagem dá. E não saiu. Eu falei, da morte para a vida? Ou da vida para a morte? A mulher ficou nervosa. Falou, você é pastor, você que tem que saber. Você é pastor, você que tem que nos explicar. O que nós queremos é uma passagem tranquila. Eu disse, senhora, sabe por que você está insegura? Porque você sabe que a passagem não vai ser tranquila. No teu coração você já tem a revelação de Jesus. Ele já está falando contigo. Ele já foi ao Calvário, ele já foi mutilado na cruz, ele já foi sepultado, ele já está ressuscitado, ele vive. E agora, se você não está segura do seu caminho, da sua vida e do seu futuro, ou você está presa naquilo que ficou, ou você não se entregou ainda ao Senhor, você está num caminho duvidoso. Ela começou a chorar. Pastor, a única coisa que eu queria era uma passagem tranquila. A única coisa que eu queria era uma despedida bonita. Eu disse, filho, só vai ser bonita se Jesus estiver. Pastor, mas ele lutou a vida toda pela vida, travou todas as batalhas, e agora o senhor quer dizer que ele não vai ter uma passagem bonita, pastor? Eu falei, não estou dizendo nada, é a Bíblia que diz. Eu estou dizendo para você que neste caminho em vida, nós temos o direito de voltar ou não, de abrir o coração ou não, de receber ou não. A Bíblia diz que Jesus falava e Cleófas e seu amigo não aceitavam. A terceira pessoa estava com eles, não era mais um amigo, era o Filho bendito, a corda única salvífica do coração de Deus, e ele estava expondo toda a Escritura, e eles não recebiam. E continuava. Quantas pessoas que continuam assim, estão entre a vida e a morte, e eles continuam insistindo no que não deu certo. Não deu certo, amigo. Senhor, senhora, não deu certo esta religião. Pelo amor de Deus, está esperando o que? A morte chegar? Não deu certo. Não deu certo essa escolha. Abra os teus olhos. Não deu certo esta decisão, meu Deus, tenha compaixão da tua alma. Se não deu certo e você ainda está em vida, Ele está aqui dizendo para ti, eu sou o Senhor, eu sou o teu Salvador, eu te perdoo nas falhas e faltas, nos erros e nas suas más escolhas. Venha, porque eu quero fazer os teus olhos se abrir, o teu coração entender. Pelas Escrituras ardia o coração, mas eles estavam tardios. O que é tardio? É uma coisa que tarda, que demora, que é lenta. Tem pessoa, irmão, para se converter ele tem que receber 20 anos de mensagem. Nós ouvimos um pastor na sexta-feira, ele falou, pastor, eu aceitei Jesus na quarta, no domingo eu fui batizado com o Espírito Santo. Quem ouviu o testemunho? Eu falei, rapaz, foi rápido, né?
Ele falou: não, pastor, não foi rápido não, foi necessário. Tem pessoas que ele é demorado, ele fica esperando, e você está aqui insistindo, esperando o quê, meu irmão? Esperando o quê para voltar para Jerusalém? Esperando o quê para ver o milagre acontecer? O que você está esperando para ver a tua libertação acontecer? O que você está esperando? Não espere mais, não tem mais o que esperar. A vida não dá mais tempo, não temos mais tempo, não temos outra vida, não temos mais uma geração, não temos mais 70 anos. Oxalá se pudesse. Se eu tivesse mais 70, se eu tivesse, mas não tem, é agora. Tem pessoa que fica esperando para receber, esperando para viver, esperando para fazer, esperando para confessar, pensando que o tempo vai apagar a frustração, a tristeza, as manchas e o pecado. O tempo não soluciona, ele pode agravar a situação. Deixa o tempo passar sobre uma ferida, se torna câncer. Deixa o tempo passar, não seja tardio de coração. Diga: é hoje. Decalabassuri alamaia. Diga: é hoje, eu vou sair daqui sendo feliz hoje. Eu vou sair daqui transformado hoje. Eu recebo o meu milagre hoje. Diga para ele: é hoje. Eu não tenho tempo para esperar o amanhã, porque o amanhã não pertence a mim nem a ti. Diga glória a Deus. Então eles tomam uma decisão. Diga comigo: um convite mudou a história, o rumo da vida dos dois discípulos. Um convite. Jesus pregou, o coração deles queimou, e não adiantou muito, mas ficou ali um resíduo de comunhão. Então Jesus fez como que se ia para mais longe, e eles, diz a Bíblia, que insistiram: fica conosco. Jesus perguntou: como? Fica conosco. Fica, eu fico. Entra conosco, a noite está declinando, o crepúsculo está chegando. Sente-se conosco, nós vamos hoje ainda colocar a mesa, nós vamos hoje ainda participar desta ceia da noite. Fica conosco. E a Bíblia diz que Jesus entrou para estar com ele, aceitou o convite deles. E a Bíblia diz que quando Jesus toma aquele pão nas suas mãos, e ele levanta as mãos, mesmo estando em corpo de glória, não há como negar as marcas dos cravos que Jesus levanta. E quando eles olham para as mãos, mas é mais notório ainda, Jesus abençoou. A Bíblia diz que pela multiplicação ele levantou e deu graças. Quando ele estava na ceia, ele se assentou e deu graças. Agora com os dois discípulos, ele não somente deu graça, ele abençoou. Aí abriu-se os olhos, falou: não existe um outro abençoador, não existe um outro que tenha poder de fazer o que ele fez conosco quando estávamos em comunhão, em intimidade. E Cleófas olhou para o seu amigo e disse: é ele que esteve conosco todo o tempo, é ele que esteve falando conosco, é ele que esteve estando conosco, porque estávamos numa direção incorreta. E sabe o que diz a Bíblia? Que quando abriu-se os olhos, Jesus desapareceu, mas a esperança reviveu. Jesus sumiu, mas o Espírito Santo já construiu um novo caminho. Alabacanda alabaia. Não tinha mais a presença corpórea de Jesus, mas agora tinha uma palavra revelada na alma. E Cleófas começa a tratar, dizendo: você notou como queimava o nosso coração, como saltava a nossa alma quando ele nos expunha a palavra, quando ele nos pregava as escrituras. E aí a Bíblia diz que imediatamente eles se levantaram e não esperaram nem o amanhecer. À noite mesmo, em trevas, eles levantaram dizendo: vamos voltar, é só 11 quilômetros, nós vamos chegar a Jerusalém, vamos voltar. Nós estávamos equivocados, nós estávamos no caminho errado, nós estávamos numa visão
distorcida. Às vezes nesta caminhada, a nossa vida, ela é convidada ao erro. Os nossos pensamentos, eles começam a ser questionados. E muitas das vezes, nós tomamos o caminho errado. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E sabe o que eles acharam? Estavam congregados os 11 e os que estavam com eles. E eles começaram a anunciar. Quando as mulheres falaram: onde vocês estavam? Quase a caminho de Emaús. E o que aconteceu que vocês voltaram? Jesus nos apareceu no caminho. Jesus se revelou para nós no caminho. Jesus pregou para nós no caminho. Se levanta Pedro e diz: eu também fui ao sepulcro e lá não está. E as mulheres começaram a anunciar. Os anjos nos anunciaram que ele não está mais lá. Não adianta buscar entre os mortos, não adianta buscar no que ficou, no que passou. Ele é presente de Deus, ele é presente para a nossa vida, ele é hoje. E se hoje você ouvir dizer esta palavra, não endureça o teu coração. Não seja tardo, não espere mais. Irmãos, abriu seus olhos. A Bíblia diz: e eles começaram a reconhecer a Jesus não como profeta, mas eles reconheceram como um Salvador completo. Eles entenderam então que a salvação plena e completa em Cristo, segundo escreveu o escritor do livro de Hebreus capítulo 7 versículo 5. Eles entenderam que não era só mais o mestre com autoridade que expunha a palavra, como diz a Bíblia em Atos 10:38, mas era Jesus que falava, porque quando Jesus fala, ele não fala aos ouvidos. Quando Jesus fala, ele fala ao coração. O coração queima, a alma salta dentro de nós, querendo ver o seu poder. Irmãos, não vamos esperar mais. Olhe para cá, nós temos decisões a tomar. Eu tomo decisões todos os dias. Depois de pastor, depois de pregador, agora é que vem as grandes decisões. É ou não é, pastor Osmar? Agora é que vem os maiores desafios. Nós tomamos decisões todos os dias. Agora, tem que acontecer. Tem que ser com você, comigo, conosco. Tem que acontecer um dia. Não continue nesse desenfreio. Ir para Emaús significa buscar fontes quentes que não podem aquecer. E o profeta Isaías disse assim: ai daqueles que se cobrem de tudo, menos do meu espírito. Ir para Emaús é dar as costas para Jerusalém. E dar as costas para Jerusalém celestial, não estou falando da Palestina que está sendo atacada em guerra. Eu estou falando da celestial divina, da Jerusalém divina, da Jerusalém perfeita. Dar as costas para ela é viver sem razão. Dar as costas para ela é viver morrendo. Agora, quando você levanta os teus olhos e você pode cantar: tem uma casa pra morar, quando esta para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar, quando Jesus me chamar. Cante. Tem uma casa pra morar, quando esta terra para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar, quando Jesus. Fica de pé, por favor. Ah, que glória! Ah, que glória! Viver focado na glória que nos está preparado. Que glória! Viver neste tabernáculo de carne que se desfaz pelo uso do tempo.
mas viver sabendo que nós temos dele um edifício eterno, não feito por mãos de homens, que não pode murchar. Que glória! Você está preparado para entrar nesta casa? Olhe, eu quero falar, o Espírito Santo não me deixa mais continuar, mas eu quero dilatar o nosso coração. O nosso coração já está dilatado, os céus estão abertos. Não seja tardio, não espere mais nada. Esses dias chegou um senhor e falou: pastor, gostei da palavra, gostei da mensagem. Ministrava um pastor nosso. Ele disse: quase, pastor. Eu tomei a decisão e eu disse: o que te impediu? Foi o quase? Ele disse: não, uma situação que eu tenho para resolver lá fora. Ele saiu para resolver esta situação, nunca mais voltou. Depois de 2 dias ele perdeu a vida. Foi tardio. Não seja tardio. Como dizem os espanhóis, sea temprano, sea desperto, sea listo. Esteja preparado. Pastor, não estou preparado, eu ainda estou cheirando. Pastor, não estou preparado não, ainda tenho 2 mulheres. Não importa. Pastor, eu não estou preparado não, eu ainda tenho aqueles teminha que Deus sabe. Não importa. Pastor, mas eu não estou preparado não. Será que não vai dar problema? Problema vai dar se você continuar desse jeito. Problema vai dar se você continuar neste caminho aí, ó. Problema vai dar se você continuar nesta tristeza, neste passado, nesta dúvida, nesta incredulidade, nesta ansiedade. Aí vai dar problema. Agora, se você hoje dizer: Senhor, eu não tenho condições e nem tenho forças e poder, mas eu quero uma mudança, então nós vamos reatar a nossa aliança com Deus eterno, com Deus da nossa vida. Saia da onde você está. A igreja vai orar por você, a igreja vai interceder por você, e você vai ser preparado não para ser um cidadão melhor, como muitos pastores aí pregam. Você vai ser preparado para ser um cidadão dos céus, dos céus. Você que está aqui dizendo assim: pastor, eu errei, eu falhei, foram escolhas e decisões, e eu não escolhi nada. E tem pessoa que está dizendo assim: eu nem sei quem me levou, pastor, mas o Senhor, eu sei quem vai te resgatar. Vem aqui, Jesus está aqui. Ele está dizendo assim: eu vou te perdoar, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar uma casa para você morar. Venha, filha, Ele está aqui de braços abertos para te receber. Venha para Jesus. Está vindo mais um jovem senhor lá. Venha, venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe por quê? Eu digo para você, chega momentos que ninguém pode te socorrer. Entre a morte e a vida ninguém pode fazer nada, só você. E nós não estamos entre a vida para a vida, nós estamos entre a morte e a vida. E é uma decisão, um convite. Convida Ele, convida Jesus agora. Convida aí você que está na casa. Diga: Jesus, eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu já não consigo mais viver sem a Tua presença. Eu já não consigo mais viver sem a Tua presença. Convida Ele, e Ele não vai negar o teu convite. Irmão que está aí perto desta pessoa, diga para ele: este católico, este visitante, sois bem-vindo. Diga para ele: Jesus está te convidando, Jesus está te chamando, Jesus está te dando uma oportunidade, rapaz. Jesus está te amando nesta tarde, como Ele sempre te amou. Mas hoje Ele quer operar o milagre do perdão. Ele quer reordenar os teus caminhos, irmão. E é tão tremendo quando você volta para Jesus. Quando você volta para Jesus, quando você volta para a palavra, quando você volta para a simplicidade do Evangelho, sabe o que você encontra? Este povo aqui, ó. Rapaz, não mudou nada, né? Você chega aqui e fala: rapaz, é o mesmo fogo. É a mesma glória. Claro que é a mesma glória, o Deus é o mesmo. Você chega assim e diz assim: pastor, é a mesma. Que coisa, hein? É o mesmo. Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Tem pessoa que fala que Ele operou, não opera mais. Mentira. Jesus operou, está operando aqui agora. Quem está vendo Ele operando? O maior milagre Ele está fazendo. Ele está desfazendo durezas de corações. Ele está salvando almas. E daqui a pouco você vai ver que Ele é o mesmo Jesus. Ele libertou no passado e vai libertar aqui hoje. Ele deu visão aos cegos e vai dar visões espirituais para nós aqui hoje. Ele curou enfermos e vai curar aqui hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Alabacanda alabastéria. Depende de você. Você aceita ou não aceita?
Você aceita ou não aceita que tem pessoas que Jesus quer operar, ele não aceita. Jesus quer perdoar, mas ele não quer confessar. Jesus quer dar uma nova vida, mas ele fica ali naquela vida velha. Eu me recordo, Jesus queria me libertar. Uma senhora falou: pastor, Deus tem uma vida nova. Eu disse: mas eu vou deixar minha vida, meu Deus. Amava, amava, amava. Minha esposa fica com vergonha, minhas crianças também. Quando eu falo, estão aqui a minha família. Amava, amava um álcool. E não era tanto álcool, amava uma cocaína, amava a noite. A mulher falou: essa vida não é para ti, jovem. Você é filho de pastor, filho de crente, é ou não é? Sou. E por que você tomou outro caminho? Falei: porque pessoas da minha família se afastaram, me afastei, eles se abateram, me abati. E a mulher falou para mim: volte, antes que seja tarde para você, volte. Aí eu começava a perguntar: mas se eu voltar, o que vai acontecer? Se eu voltar, como vai ser? Vai ser bênção como foi bênção na minha vida. Vai ser vitória para você como foi na minha vida. Mas como vai ser, pastor? Vai ser salvação para você como tem sido salvação